povo de Deus, que bom nos encontrarmos mais uma vez nesse 8º momento agora. Graças a Deus damos por esse encontro, por estarmos bem. Graças a Deus damos por todos os momentos que vivemos e queremos agradecer por mais esse tempo de estudos que nós vamos fazer. Para bem fazermos esse tempo de estudo, termos um melhor entendimento, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, né? E nos dê discernimento para entendermos melhor tudo aquilo que for colocado, né? Tudo aquilo que possamos, aquilo que for de melhor, guardarmos na nossa mente e no nosso coração. Então façamos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo para que ele nos ilumine. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Como disse inicialmente, hoje nós estamos fazendo o nosso 8º encontro, o nosso 8º momento. Olha que coisa maravilhosa. E nós estamos tratando dos livros históricos. No encontro anterior, no 7º encontro, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre os livros de Josué, de Juízes, Josué, Juízes, Samuel 1 e 2 e 1 e 2 Reis. Esses foram os livros que nós tratamos no nosso 7º encontro. Lembrando, né, inicialmente, o nosso objetivo desses encontros que nós estamos fazendo é de atuar como facilitador, visando ao final dos nossos encontros, que a gente ainda não sabe quantos, ter contribuído para o enriquecimento dos nossos conhecimentos, nos tornando mais próximos de Deus pelo estudo de sua palavra. Esse é o nosso grande objetivo, é ser um facilitador, é despertar para o aprendizado, para o estudo bíblico, para adentrarmos mais na palavra de Deus e assim aumentar os nossos conhecimentos. Então, sempre esse é o nosso objetivo, que procuramos lembrar no início dos nossos encontros. Recordando um pouco do que nós caminhamos no 7º encontro, nós vimos, como já falei, o livro de Josué, de Juízes, Samuel 1 e 2 e Reis 1 e 2. E esses livros, né, eles querem mostrar que o importante na caminhada do povo é a fidelidade à aliança com Deus, as alianças que Deus fez com o povo e que tantas vezes elas foram, digamos assim, quebradas, não por Deus, mas pelo povo, né? Então o livro de Josué foi escrito 13 séculos antes de Cristo e falava das tradições, das conquistas. O livro de Juízes foi escrito 11 ou 12 séculos antes de Cristo e trata da tradição dos juízes. O livro, o 2 Samuel, escrito mais ou menos 10 séculos antes de Cristo, e foi o último livro dos juízes e quem ungiu o primeiro rei. Samuel foi quem ungiu o primeiro rei. E o livro de Reis, que foi escrito 10 a 9 séculos antes de Cristo, né? E a edição final desses livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis, foram finalizados mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. Então esse foi o caminho que nós fizemos no nosso último encontro. E neste encontro de hoje nós vamos conhecer um pouco dos livros, continuando ainda com os livros históricos, nós vamos conhecer um pouquinho dos livros 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e 1 e 2 Macabeus. Como o próprio nome diz, esses livros são livros históricos e que relatam, né, uns acontecimentos em uma determinada época, né, e que eles fazem parte das Sagradas Escrituras. Então esses livros foram escritos depois do exílio da Babilônia e querem contar a história de modo a orientar o povo na reconstrução.
em vista da organização e da sobrevivência diante do poder estrangeiro. Por isso, também a história passada é relida à luz da nova situação de reorganização do período depois do exílio, né? Depois do exílio da Babilônia, né? Do povo que teve que procurar retomar as suas origens, a terra de Israel, a terra de Jerusalém, reconstruindo assim todo o seu passado, né? Essa informação ela está num livro chamado Primeiros Passos com a Bíblia, escrito por Paulo Basaglia, né, da editora Paulus. Então ele é que faz esse registro sobre esse histórico, né, que orienta o povo na reconstrução digamos assim, do seu país, né? Os livros históricos ainda têm Ruth, Tobias, Judite e Esther, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. No 9º encontro, nós vamos estudar esses livros, Ruth, Tobias, Judite e Esther, e com isso a gente finaliza a coleção, digamos assim, dos livros históricos. Então, iniciando com o livro de Crônicas 1 e 2, né? O livro Crônicas 1, Crônicas, ele é composto de 29 capítulos e 942 versículos. E o livro 2, Crônicas, é composto de 36 capítulos e 822 versículos. Os dois livros das Crônicas constituem primitivamente um só. E os livros de Esdras e de Neemias faziam parte do mesmo conjunto, obra de um único autor. Ou seja, esses livros, Crônicas e o livro de Neemias e de Esdras, faziam parte de uma única obra e de um único autor, né? Esse autor é um autor desconhecido e é conveniente chamado pelos escritores de cronista, apenas de cronista. Os livros das crônicas, conforme o texto hebraico, a Bíblia grega e a Vulgata os chamam de paralipômenos. Por quê? Isto é, são livros que relatam as coisas omitidas. Os tradutores acreditavam que a obra era um suplemento, essa obra de crônicas, era um suplemento à obra de Samuel e de Reis. Por isso que eles chamaram de as coisas, digamos assim, as coisas que foram omitidas nesses livros de Samuel e Reis, agora eles tinham sido reveladas, escritas neste livro de Crônicas de Esdras e de Neemias. Esse livro ele foi escrito por volta do ano 300 a.C. Para escrever essa história, o autor serviu-se, antes de tudo, dos livros canônicos de Gênesis e Números, e, sobretudo, dos livros de Samuel e Reis. Ou seja, o cronista, né, que não tem o nome do autor específico, o autor é desconhecido, ele se valeu dos livros canônicos de Gênesis e Número, bem como dos livros de Samuel e Reis, para poder escrever o livro de Crônicas 1 e 2. O objetivo principal desse autor é escrever a história da dinastia de Davi, mostrar o que ela realizou na esfera religiosa, mormente no que se refere ao culto, e estabelecer padrões legítimos de instituição e seu pessoal para o povo de Deus. Esse ponto aqui ele está escrito, ele foi tirado de um livro chamado Chave para a Bíblia, da página 369, falando sobre o objetivo principal do livro de Crônicas, que era principalmente escrever a história da dinastia de Davi, tá? Também diz que é um acréscimo notável. Um acréscimo notável é o extenso relato dos preparativos de Davi para a construção do templo e a organização dos seus serviços. Todos nós conhecemos, né, a história já dita em muitos momentos das nossas catequeses sobre a construção, sobre o templo de Davi, sobre a construção do templo de Davi, né, que está escrito em Crônica de 22 ao 29, ou seja, como ele diz aqui, é um notável
e extenso relato da organização do templo. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade de abrir a Bíblia e olhar lá em 1 Crônicas, de 22 a 29, você vai ver, você vai perceber que a descrição da construção do templo, ela é extremamente minuciosa. Ela fala das medidas, da altura, da largura, da profundidade, tudo isso, de todos os detalhes. Esse versículo tratou de falar sobre essa construção do templo de Davi. Então ele dedica muito tempo para falar exatamente sobre a construção do templo de Davi. Ele também projeta na era de Davi toda a organização do culto, como os cultos eram organizados, né, em vigor do seu próprio tempo, omitindo tudo que possa diminuir o poder do seu herói. O seu herói que ele relata aqui é Davi, tornando agora o tipo de rei messiânico pelo qual ele anseia. Ou seja, o cronista, ao relatar essa história, né, ele fez questão de elucidar somente as coisas positivas que foram realizadas pelo rei Davi. Ele não relata nada de que fosse negativo a respeito da figura do rei Davi, até porque ele quis demonstrar o tipo de rei messiânico, né, que aquela população, aquele povo, tanto precisava, né, para aumentar, reativar a sua fé. Então o rei Davi, ele veio para reconstruir o templo, né, e foi, digamos assim, relatado somente as coisas boas, para que as pessoas entendessem que o rei Davi era mais do que necessário para reorganizar todas aquelas questões. E entrando agora no livro de Esdras e de Neemias, né, o livro de Esdras contém 10 capítulos e 280 versículos. O livro de Neemias contém 13 capítulos e 406 versículos. Aí diz que o livro de Esdras, a semelhança de 1 Crônicas, também começa com uma ampla lista de nomes. Por que ele diz isso? Porque no livro de Crônicas, no capítulo 1, ele dá uma relação de genealogia de pessoas, né? Então, assim, conta toda a genealogia daquelas pessoas, está lá escrita nesse capítulo 1. E o livro de Esdras também, a sua semelhança, né, começa com uma ampla lista de nomes, tanto Crônicas como Esdras, começa relatando. Só que o de Esdras está no capítulo 2, faz uma lista dos nomes dos israelitas que voltaram do desterro, ou seja, do exílio babilônico. Segue a tratação das grandes tarefas do pós-exílio. Todos esses livros que nós estamos vendo agora, eles são livros que tratam exatamente da reorganização do povo após o exílio babilônico, né? E essa definição, ela foi retirada do livro O Tempo que se chama hoje, do autor Green, na página 220. O livro de Neemias aborda a mesma temática do livro de Esdras e de Crônicas, sublinhando naturalmente a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ele relata especificamente, né, mais especificamente, a reconstrução das muralhas de Jerusalém, tratado no livro de Neemias. Essa citação também está nesse mesmo autor que eu falei anteriormente. Os livros de Esdras e de Neemias formavam apenas um, que era chamado livro de Esdras, na Bíblia hebraica e na 70. Os livros de Esdras e de Neemias são, como dissemos anteriormente, a continuação das obras do cronista. É uma continuação das obras do cronista. Após os 50 anos de exílio, de que não tratam, esses livros não tratam, não relatam, digamos assim, os acontecimentos desses 50 anos, ele retoma a história no momento em que o edito de Ciro, né, Ciro foi um rei da Pérsia,
em 538 a.C., autoriza os judeus a regressarem a Jerusalém para reconstruir o templo. Então ele retoma a história exatamente nessa época em que Ciro, rei da Pérsia, né, autoriza os judeus a regressarem para poder reconstruir o templo em Jerusalém. Esdras era escriba e era encarregado dos negócios judaicos na corte da Pérsia. Ele chega a Jerusalém, ele é enviado a Jerusalém com uma nova caravana e vem munido de um decreto que lhe dá autoridade para impor à comunidade a lei de Moisés, reconhecido como lei do rei. Então, Esdras, ele chegou a Jerusalém com essa autoridade, né, e ele impôs ao povo, a todo o povo, né, a lei de Moisés, né, reconhecida como a lei dos reis. Depois Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, consegue do rei a missão de ir a Jerusalém para reconstruir as muralhas. Veja bem, primeiro veio Esdras, depois veio Neemias. E eu queria ler essa passagem aqui de Neemias 2, de 1 a 5, aonde ele pede ao rei, né, a esse rei Artaxerxes, para que ele autorize a ele ir para Jerusalém com esse objetivo. Então ele começa dizendo assim: eu era então copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, sendo eu o encarregado do vinho, peguei e o ofereci ao rei. Antes eu nunca tinha estado triste. Por isso o rei me disse: por que está triste com a fisionomia triste? Não estás doente? Não, certamente é teu coração que está aflito. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas devoradas pelo fogo? E o rei me disse: então, o que desejas? Invoquei o Deus do céu e respondi ao rei: se apraz ao rei e se estás satisfeito com o teu servo, deixa-me ir para Judá, para a cidade santa, onde jazem meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-la. O rei perguntou-me, quando a rainha estava sentada ao seu lado: até quando durará a tua viagem? Quando voltará? Marquei-lhe uma data que convinha ao rei e ele me autorizou a partir. Então esse foi o motivo pelo qual Neemias retornou com esse objetivo de reconstruir as muralhas de Jerusalém, né? Entre mentes, Neemias foi nomeado governador. Esdras faz uma leitura solene da lei, celebra-se a festa das tendas, o povo confessa seus pecados e se compromete a observar a lei. Essa parte foi tirada da Bíblia de Jerusalém, da editora Paulo, da página 547 a 548. Então esse foi o momento em que Esdras e Neemias, né, vieram com o objetivo de reconstruir Jerusalém. Agora vamos ver um pouquinho de Macabeus. Macabeus também é 1 e 2. 1 Macabeus contém 16 capítulos e 926 versículos. E 2 Macabeus contém 15 capítulos e 595 versículos. Esses dois livros dos Macabeus não faziam parte do cânon, né, dos livros escolhidos para compor a Bíblia. O cânon são os livros escolhidos para a composição das Escrituras Sagradas. Mas não faziam parte do cânon escriturístico dos judeus, mas foram reconhecidos pela Igreja Cristã como inspirados, livros deuterocanônicos. Eles referem-se à história das lutas travadas contra os soberanos seleucidas, que era um império, para obter a liberdade religiosa e política do povo judeu. Seu título provém do sobrenome de Macabeu, dado ao principal herói dessa história,
e essa história toda que é o guerreiro que foi chamado de Macabeu. Ele está no 1 Macabeus 2:4, que eu vou ler aqui para vocês só o nome dele, para vocês ficarem sabendo. É chamado Judas. Judas, que era um dos guerreiros, chamado Macabeus. Então, esse nome também de Macabeus era como se fosse um título dado ao guerreiro, né, ao enfrentante, e esse nome de Macabeu foi estendido depois aos irmãos de Judas após o seu falecimento, né? Então, o relato do primeiro livro dos Macabeus abrange, assim, 40 anos, desde a ascensão de Antíoco Epífanes ao poder, que era o rei, em 175, até a morte de Simão e o início do governo de João Hircano, em 134 a.C. É importante a gente citar o nome dessas autoridades para a gente se situar no tempo. Não que a gente precise conhecer a fundo, mas para a gente se situar na época, em 134 anos antes de Cristo. Essa obra foi escrita em hebraico. Seu autor é judeu palestinense, que compôs a obra depois do ano 134 a.C. É um documento precioso para a história desse tempo, embora ele se detenha longamente nos acontecimentos da guerra e nas intrigas políticas. É a história religiosa que ele pretende narrar. Então, apesar dele se deter longamente nos acontecimentos de guerra e nas intrigas políticas, né? Mas, na verdade, a história religiosa é que o autor, né, o escritor, o autor do livro queria que ficasse registrado. Então, é muito importante a gente conhecer o livro como a história, né? Porque lá estão relatadas todas as guerras, todas as discordâncias que existiam, as mortes de muitos reis, de muitos sacerdotes, né? Porque foi um período de muita tribulação, né? Um período de muita tribulação, onde o reinado ia passando de mão em mão, até que se chegou o reinado final, graças a Deus, digamos assim, com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu antes da vinda de Cristo, né? Por isso, são livros históricos. O segundo livro dos Macabeus não é a continuação do primeiro. Não é que Macabeus 1 e 2 sejam dois livros que sofra continuidade. Não é a continuação do primeiro. O gênero literário é muito diferente, ele diz, né? O livro escrito originalmente em grego apresenta-se como o compêndio da obra de um certo Jasão de Cirene, que isso está relatado no capítulo 2, de 19 a 32, do segundo livro dos Macabeus. Na realidade, seu objetivo é agradar e edificar, narrando a guerra de libertação comandada por Judas Macabeus, que nós acabamos agora de falar sobre a origem do nome Macabeus, né? Comandada por Judas Macabeu. Ele escreve para os judeus de Alexandria, e sua intenção é despertar neles o sentimento de comunhão com seus irmãos da Palestina. O livro é importante pelas afirmações que contém sobre a ressurreição dos mortos. Isso está descrito em 2 Macabeus 7:9 e 14:46. As sanções de além-túmulo, 6:26. A prece pelos defuntos, 12:41 a 46. O mérito dos mártires, 6:18, de 7:41. E a intercessão dos santos, capítulo 15, de 12 e 16. Então, assim, a importância do livro dada
pela igreja, pela nossa igreja católica, pelos cristãos, é exatamente por esse relato, né? Então aqui eu queria deixar para reflexão, depois dessa nossa conversa sobre esses livros históricos, que na verdade, até pela questão do tempo que nós temos, é apenas um pequeno degustar de cada livro desse. Obviamente que para nós conhecermos melhor, nós teremos que nos aprofundar no conhecimento propriamente dito, mergulhando nos livros da Bíblia, né? Mas eu gostaria de deixar para reflexão para vocês duas questões. A primeira, né, é perguntar o seguinte: nós estamos no mês da Bíblia, todos nós sabemos que estamos no mês de setembro, que é dedicado ao mês da Bíblia. E aí eu pergunto o seguinte: todos nós recebemos diariamente 1.440 minutos. Todos nós recebemos, indistintamente. Todas as pessoas, rico, pobre, qualquer que seja, ele recebe por dia 1.440 minutos, que eles não se acumulam para o dia seguinte, ele tem que ser gasto no mesmo dia, né? E a gente gasta esses 1.440 minutos da forma como a gente bem entender. O meu questionamento para reflexão é o seguinte: desse tempo, né, quanto tenho gasto rezando e agradecendo a Deus pelos inúmeros benefícios recebidos todos os dias? Desse tempo que eu recebo, desses 1.440 minutos, quanto é que eu estou tirando dele para me dedicar às coisas de Deus, para rezar, para agradecer, para bendizer, né, para adorar? Então tenhamos cuidado quanto a isso. Então façamos uma reflexão sobre essa grandeza que é do tempo, como a gente está gastando o nosso tempo. A segunda questão é o seguinte: como estamos no meio da Bíblia, na minha casa, que lugar de destaque tenho dado para a Bíblia? Onde é que eu coloco a Bíblia? Como é que eu trato essa Bíblia? E assim, eu conheço a Bíblia ou eu vejo a Bíblia apenas como um livro, como um outro livro qualquer? Ou ela é um objeto de adorno na minha sala, aquela Bíblia bonita, dourada, prateada, que eu coloco em um local na minha sala ou no meu escritório para servir apenas de adorno, né? Então, são esses dois questionamentos para que eu deixo aqui para reflexão durante esse período. Essas questões, elas vão estar na descrição do vídeo, que vai ficar aqui para posteriormente vocês, quem se interessar, verificar novamente, rever tudo que nós falamos aqui nesse vídeo. A nossa fonte de pesquisa é a Bíblia de Jerusalém, o livro Chave para a Bíblia, o livro O Tempo que se chama Hoje e os primeiros passos para a Bíblia. Então essa bibliografia foi a minha fonte de pesquisa para este momento de estudo. Então, quero agradecer aqui a todos vocês pela audiência, né? Dizer muito obrigado a cada um e pedir a Deus que nos abençoe e que sempre a divina proteção de Deus esteja conosco. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo momento, se Deus assim nos permitir.